Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos novamente. Hoje, dia 31 de julho de 2023, eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, e é uma alegria podermos nos reunir sempre às segundas-feiras para trazermos uma reflexão, a nossa palestra semanal, buscando compreender a mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e cumprimentamos também aqueles que irão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, recebam o nosso carinho, recebam a nossa vibração de muito amor, cumprimentando a nossa querida amiga Sueli Reis, a Josélia Souza, seja muito bem-vinda, e cumprimentando também os amigos que vão nos assistir depois, lembrando a vocês, coloquem o copinho ou uma garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós vamos receber o passe magnético espiritual. E para aqueles que, porventura, vão nos assistir pela primeira vez, vão assistir às nossas gravações amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, não sabemos, mantenham-se em sintonia, com a mesma vibração, com o mesmo desejo, esperança, fé, confiança, porque os benfeitores amigos estarão a postos para auxiliar a cada um de vocês. Então, amigos, hoje, como nós dissemos, é o último dia do mês de julho de 2023. Nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente, nós vamos pegando aqui o livro Vinha de Luz, Emmanuel é o benfeitor, e Francisco Cândido Xavier, para que a gente entre nesse clima espiritual, abrindo os nossos corações aos benfeitores amigos, aos amigos espirituais que estão sempre prontos a nos auxiliar, aos nossos anjos guardiães, protetores das nossas vidas. Então, nós vamos aqui no livro Vinha de Luz, abrimos na mensagem 57. A mensagem 57 tem o título Não te afastes, não te afastes. Mas aproveitamos, antes de iniciar a leitura da página, cumprimentando também a Laudináurea Santos. Seja bem-vinda, Laudináurea. Então, a mensagem Não te afastes é uma passagem pequena que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos 13. E é o nosso Mestre Jesus que assim se pronuncia: mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. E Emmanuel reflete: a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se estes lhes fossem irmãos, ou melhor, defendem-se contra os homens, como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha, e feridas venenosas onde há riso inocente, e condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos,
recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, olvidam, esquecem que Jesus rogou ao Senhor Supremo, nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. Amigos, a mensagem 57 do livro Vinha de Luz, mas livra-nos do mal, Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 13. Vamos orar. Antes de iniciarmos a nossa prece, saudando também o nosso querido amigo Vicente Gimenez, Valdecir Lima, Suzy Giovannone, a nossa querida amiga Rita Machado. Então, amigos, vamos agradecer. Agradecer ao Senhor da vida, ao seu Filho amado Jesus, como Jesus nos ensina na oração dominical. Afasta-nos, Senhor, do mal. Dai-nos a força necessária para trilharmos sempre o caminho do bem. Para isso é necessário fazermos a nossa parte. E quando nos reunimos em teu nome, buscando a essência da tua mensagem, nós estamos fazendo a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral e espiritual. Dando início a mais esta noite, te pedimos, Senhor, esteja presente em nosso lar, em nossas vidas, toca os corações. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que bom, amigos, mais uma vez aqui juntos. Nós vamos iniciando a nossa noite para aqueles que receberam a nossa divulgação do tema da noite de hoje. Já sabe qual é o tema: o Cristo e as religiões não cristãs. Porque nós sabemos que o cristianismo não é a religião que tem o maior número de adeptos no nosso planeta Terra. Sabemos também que, mesmo dentro do cristianismo, existem várias divisões, porque foram sendo criadas igrejas baseadas nos ensinos do Cristo. Então, nós pensamos hoje, como que nós podemos iniciar essa reflexão? O Cristo e as religiões não cristãs. Porque, afinal, se o Cristo, Jesus, é o governador espiritual do nosso orbe, por que ele permitiu o surgimento de tantas religiões não cristãs? Então, nós vamos refletir, iniciarmos esta noite essa reflexão, e a semana que vem nós vamos dar continuidade, para que a gente possa entender melhor. Afinal, Cristo, o que é Cristo? Essa palavra vem do grego, vem do hebraico. Cristo quer dizer ungido, consagrado, quer dizer também redentor, o Messias, aquele que foi ungido, que foi escolhido por Deus. Então, Jesus Cristo, ungido, o escolhido, mas nós vamos
ver também esse significado da palavra religião, porque nós sabemos que Jesus não fundou nenhuma religião. A religião do Cristo foi o amor. Ele veio para nos ensinar a amar. Mas as religiões que foram surgindo, que já existiam antes e depois da sua passagem pela Terra, qual o significado dessa palavra religião? Ela deriva do latim religare. Religare, que quer dizer religar, voltar a ligar. Então, quando nós professamos uma religião, nós somos adeptos de uma determinada religião, nós estamos procurando o quê? Nos religarmos novamente a quem? A Deus, que é o Pai, o Criador de todo o universo. Então, se o Cristo é o governador espiritual, por que ele permitiu o surgimento de tantas religiões não cristãs? E nós vamos continuar a nossa reflexão lembrando que Deus, ele jamais deixou de revelar suas leis. Nós temos as leis humanas, que são modificadas à medida que a humanidade evolui. Mas nós temos também as leis divinas, que são eternas, porque são leis perfeitas. E essas leis, elas são reveladas através de Deus, utilizando-se de seus emissários. Então, Deus jamais deixou de revelar suas leis. A orientação divina, ela chega à humanidade em todas as épocas, utilizando todos os meios, direto ou indiretamente pelo trabalho dos missionários ou porta-vozes do Senhor. Nós que nos professamos espíritas cristãos, quem foi utilizado nesse trabalho missionário? O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail foi usado como um missionário. Ele depois se intitula Allan Kardec, porque foi um nome que ele já havia tido como um sacerdote druida. Então, vejam, antes do surgimento da atual França, naquela região da França, Kardec vivia ali na Gália, e ele já era um sacerdote. Ele já era aquele homem que já era conectado à divindade. Os druidas, eles acreditavam em Deus, acreditavam na reencarnação. Então, Deus, ele jamais deixou de revelar suas leis. De uma forma direta ou indireta, se utilizando-se dos missionários, dos profetas, dos médiuns, aqueles porta-vozes do Senhor. E nós percebemos, então, que todas as revelações religiosas, elas foram o quê? Transmitidas de acordo com o nível de entendimento e de moralidade dos habitantes do planeta. Porque nós cansamos de falar isso, saímos de um planeta primitivo, nos encontramos, de acordo com a orientação de Kardec, num planeta de provas e expiações, a caminho da regeneração. O nosso nível de entendimento atual e de moralidade é maior do que daqueles primeiros homens do planeta primitivo que já fomos. Então, Kardec, em o livro Céu e Inferno, que é a quarta obra que faz parte desse edifício, que é a Pentateuco, o Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 1, no item 12, ele diz: estes, assaz materializados, para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos
no cumprimento de fórmulas exteriores. Até hoje, nós comentamos isso recentemente. Será que no nível que nos encontramos, a humanidade, ainda não estamos nos comportando em muitos momentos como aqueles primeiros homens, nos primórdios da civilização? Nós, espíritas, quando já temos essa compreensão do que realmente é o espiritismo e o que é o cristianismo, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, nós já não estamos mais apegados a fórmulas exteriores. Não estamos. Mas quantos irmãos de outros credos religiosos que ainda se apegam mais às fórmulas exteriores do que realmente a essa mudança interior. E é isso que Kardec coloca, que, em geral, materializado, apegados à matéria, nós ainda estamos mais nas fórmulas exteriores do que realmente como nós colocamos, na reforma íntima, nessa renovação, nessa transformação que cada um de nós devemos fazer. Cada coisa acontece no tempo propício, pois o processo evolutivo ele é lento, sobretudo no homem primitivo, ou de pouca evolução moral e intelectual. Vejam, amigos, nós, esta noite, estamos aqui reunidos. Somos poucos que já temos esse desejo dessa mudança espiritual. Se fosse, às vezes, um evento, um grande show, não que não possamos ou devamos participar, mas se fosse para participar de um jogo de futebol ou de um show de um grande artista, milhares de pessoas ali estariam. Nós vimos recentemente pessoas que estavam há meses, numa fila aguardando comprar um ingresso. Vejam, e nós aqui reunidos, buscando essa essência da mensagem cristã, somos poucos, porque a humanidade ainda está caminhando lentamente, como diz Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, na questão 628, eles nos revelam que a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. E a verdade, Deus, ele é muito paciente, porque como que ele vai querer que a criação dele, quando fomos criados sem nenhum tipo de conhecimento, simples e ignorantes, simples e sem saber, fôssemos atingir a condição de espíritos puros apenas numa encarnação, apenas em 2 ou apenas em 3. Não, é um processo demorado, mas ele não tem pressa. Importa considerar que o sentimento religioso é inerente ao ser humano, ainda que rejeitado por algumas correntes filosóficas e científicas de natureza materialista. Muitos, às vezes, dizem, não, essa coisa que a pessoa se apega a algo além da matéria, ainda são pessoas simplórias, pessoas que não sabem realmente ter esse conhecimento do mundo. Nós que já somos mais intelectualizados, cientistas e tal, não precisamos disso. Lógico que sabemos que tem muitos cientistas, o próprio Einstein falava de Deus, mas existem esses que acham que o sentimento religioso ele é entre aspas, uma bobagem, mas não. Todos nós temos isso inerente a cada um. O desenvolvimento da consciência religiosa
ela está claramente identificada na história de cada povo. Até entre os ditos, entre aspas, selvagens, toda a humanidade tem esse sentimento, essa consciência religiosa. Emmanuel, o benfeitor, ele deixou um livro com o título Emmanuel. Então, o Espírito Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo 2, ele fala sobre a ascendência do Evangelho. E no item As Tradições Religiosas, ele vem nos ensinando que vamos encontrar, historicamente, as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia, védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo, mas vamos também encontrar essa organização religiosa no Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, na Grécia, onde já existiam grandes mestres isolados intelectualmente das massas. Então, nós entendemos que essas tradições não surgiram por acaso no planeta. Há um plano divino que direciona todo o processo de melhoria da humanidade terrestre. Sob a supervisão de quem? Sob a supervisão de Jesus. Missionários renascem para transmitir a nós encarnados não somente lições de progresso científico, filosófico, mas também ensinamentos morais e religiosos. Porque durante toda essa evolução nossa da humanidade terrestre, quantos missionários aqui se apresentaram, reencarnaram, para o progresso em todas as áreas, inclusive nas áreas religiosas, os ensinamentos morais e religiosos. Emmanuel continua no livro Emmanuel, no item agora Os Missionários do Cristo, falando sobre isso, nos recordando. Eu não sei se é assim mesmo que se fala, mas Forri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, Siddhartha Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus, das leis morais a que os homens devem se submeter para a obtenção da própria evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o verbo do princípio, emissários da sua doutrina de amor. Quem é o verbo? Porque Emmanuel vem falando assim, o verbo Jesus. Todos foram mensageiros de Jesus. Afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo. Cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros. Porque nós devemos lembrar o próprio Jesus. Jesus, ele reencarnou entre os hebreus, depois passaram a ser denominados judeus, mas ele, como ele mesmo afirmou, eu não vim destruir a lei, eu vim orientar nesse sentido, mas em nenhum momento ele quis mudar a forma, o entendimento dos judeus. E esses outros missionários que foram reencarnando em outros povos, eles, logicamente, que trouxeram a mensagem mais adequada à condição,
as características, os costumes daquele povo aonde ele ali se encontrava. Então, compelidos, em razão do obscurantismo dos tempos, a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos, porque lá no Antigo Egito mesmo eram somente uma certa aqueles que eram escolhidos ali para certas revelações, aqueles rigores iniciáticos, foram os missionários do Cristo, preparadores dos seus gloriosos caminhos. Mas, amigos, então vamos ver essas principais manifestações religiosas não cristãs. E hoje nós vamos ver uma para que ela sirva, para que a gente possa compreender melhor. Afinal, por que o Cristo permitiu isso? Então é isso que nós estamos buscando essa compreensão. E dentro dessas várias manifestações religiosas não cristãs, nós temos o quê? O hinduísmo. O hinduísmo, de acordo com o livro das religiões, que esse livro das religiões, ele foi escrito por 3 escritores, Victor Erling, Henry Notecker e Jostein Gaarder. E eles nos informam que o hinduísmo, a palavra que significa indiano, não possui um fundador, propriamente dito, nem um credo fixo. Nesse ponto, nós temos aí o quê? O Espiritismo, que Kardec ele foi um organizador, mas ele não foi o fundador do Espiritismo. O Espiritismo ele é a religião dos espíritos. Então, o hinduísmo ele não tem um fundador. Ele projeta-se na história como uma religião atemporal, pela capacidade de incorporar novos pensamentos e novas práticas religiosas. Na verdade, o hinduísmo ele abrange várias expressões religiosas que se desenvolveram na Índia há mais de 4.000 anos, 3, 4.000 anos atrás. As diferentes formas de expressão do hinduísmo atual, ela abrange uma variedade de cultos e rituais. E quando pessoas que têm oportunidade de irem à Índia, pessoalmente constatam isso, ou então, através dos filmes, a gente vê quantos cultos existem ali, naquele país. Então, são vários cultos rituais existindo em comum aceitação do sistema de castas, dos princípios do karma e a adoração da vaca como animal sagrado. Então, vejam, amigos, nós vamos voltar para a gente entender, né? O hinduísmo ele tem uma variedade de cultos e rituais, mas em comum, eles têm essa crença que existe, eles aceitam esse sistema de castas dentro da religião hindu, eles fazem uma separação entre os próprios nascidos ali, o sistema de castas, eles creem no karma, os princípios do karma, e eles adoram a vaca como um animal sagrado. O regime de castas define a existência de 4 classes sociais básicas, ou varna, que significa cor. Então, dentro desse regime de castas, eles dividem 4 classes sociais. Os sacerdotes, que são os brahmanes, os guerreiros, os agricultores, comerciantes e artesãos e os servos, que são os párias. Isso lá no início, mas até hoje é assim.
Então, essa classificação, vejam, essa classificação, ela deu origem a especificações tão detalhadas que, surpreendentemente, no início do século XX, no início do século XX, existiam cerca de 3.000 castas. Vejam, por isso que Jesus ele tinha dito que o fim, entre aspas, né, chegará, aí será o fim, quando o cristianismo ele for ensinado, pregado em toda a terra. Porque, vejam, nós ainda temos muito, né, muito caminho a percorrer. Cerca de 3.000 castas. Ah, você não pertence à minha casta. Então, não posso me relacionar nem como amigo, nem um relacionamento amoroso, enfim, 3.000 castas. Segundo o entendimento hinduísta, karma, quer dizer ato, é uma lei natural, fundamentada na crença de que todas as ações do homem têm consequências e que serão expressas numa próxima reencarnação. E nós percebemos que há uma certa semelhança com o Espiritismo, quando o Espiritismo fala da lei de ação e reação, porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. A adoração da vaca como animal sagrado é outra concepção universal das tradições hindus, visto que as vacas são animais que suprem todas as necessidades de manutenção da vida biológica. Então é interessante nós compreendermos o porquê, né, dessa adoração da vaca, porque a gente pode pensar, nossa, que coisa absurda essa adoração. Mas é que eles veem a vaca de uma forma tão importante que supre todas as necessidades da manutenção da vida biológica, que eles reverenciam a vaca. Essa adoração ela é claramente manifestada durante as festividades religiosas da Índia, existindo até nos Vedas hinos para as vacas. Então, nesse ponto, eles, de uma certa forma, estão talvez mais evoluídos do que nós, que ainda nos deliciamos com aquele churrasquinho do final de semana, ou irmos para uma churrascaria, que é rodízio, e comer até dizer chega. Então, em geral, as manifestações religiosas hinduístas têm como base o livro sagrado Veda, ou Vedas. A palavra Veda, ela significa saber ou conhecimento. Então, eles se baseiam nesse livro, o livro Veda, Veda, é o livro do conhecimento, o livro do saber. Trata-se de uma sabedoria transmitida de forma oral, cujas raízes remontam a cerca de 1.500 anos antes do Cristo. O religioso hindu, independentemente da seita que pertença, ele tem um altar doméstico, onde ele cultua os deuses de sua devoção e procura seguir o caminho sagrado indicado pelo Bhagavad Gita. Então, vejam, há semelhanças com outros credos religiosos da atualidade. Um altar doméstico, onde a pessoa faz a sua reverência, ou, às vezes, lugares até que a pessoa coloca a Bíblia aberta naquele, eu não sei o nome correto, mas naquele suporte, e ali a pessoa tem a sua Bíblia aberta em casa. Então, vejam como as religiões vão surgindo, vão influenciando, mas o mais importante de tudo, por exemplo,
Eles procuram seguir esse caminho sagrado indicado pelo Bhagavad Gita, com relação ao quê? Ao cumprimento dos deveres para com a família, os membros da sua casta, e vejam, já faz uma separação, mas já é um caminho. Os membros da sua casta, da comunidade, e eles procuram, além disso tudo, associar as virtudes da compreensão e da adoração. Então, nós vamos, o quê? Observando que nesse processo a humanidade vai caminhando moralmente, espiritualmente. E é isso que o nosso mestre Jesus espera. A tradição hinduísta, ela representa a base da formação religiosa e social da humanidade terrestre. Então, essa tradição do hinduísmo é a base da formação religiosa e social. Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 5, ele fala sobre a Índia, sobre a organização hindu, e ele diz que dos espíritos degradados, porque no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala sobre os degradados de Capela que chegaram, reencarnaram aqui na Terra e foram divididos em 4 grandes povos, entre eles o povo da Índia. Então, desses espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se agruparam nas margens do Ganges, diz Emmanuel, foram os primeiros a formar os pródomos. O início, foram os primeiros a iniciarem uma sociedade organizada. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas. Então, eles vieram de Capela, aqueles povos reencarnaram aqui, mas os hindus foram os primeiros a formarem uma associação organizada, segundo Emmanuel. Então, amigos, nós vamos concluindo parcialmente o tema da nossa noite. O Cristo e as religiões não cristãs. Se o Cristo é o governador espiritual, por que permitiu o surgimento de tantas religiões não cristãs? Tudo nós já conseguimos, acho que, perceber. Tudo está dentro de um propósito divino. E com esse voo panorâmico, porque nós fizemos apenas uma pincelada, e até convido vocês a buscarem, porque nós espíritas devemos ter uma compreensão ampla, não somente espírita, mas buscarmos o conhecimento em geral. Afinal, os benfeitores disseram que para atingirmos o grau de pureza, nós precisamos dominar todo o saber, todo o conhecimento. Então, toda oportunidade de aprendizado é importante. Então, com esse voo panorâmico, nós começamos a compreender melhor o trabalho do Pai e de seu Filho amado. Na próxima semana, nós daremos continuidade a esse tema. Eu acho importante, com a certeza que nada foge à supervisão divina. Do átomo ao arcanjo, tudo está dentro do cuidado amoroso de Deus. Não duvidem. Quando nos sentirmos desamparados e sozinhos, lembremos que a providência vela por nós, nos pequeninos detalhes, em todos os instantes de nossas vidas.
paz a todos. Então, queridos amigos que se encontram aqui conosco, nós vamos cumprimentando o nosso querido Arnaldo, a nossa querida Eudócia Reis, todos esses amigos, amigas tão queridas, tão especiais, que estão sempre aqui conosco, a Ana Eliane, Roseli Martins, o Valdecir Lima, Vicente, Laudinauria, todos esses amigos tão especiais, e nós vamos lembrando a vocês, quem ainda não providenciou seu copinho, a sua garrafinha de água, aqueles que vão nos assistir depois, também coloquem a sua água, mantenham-se confiantes, em sintonia. Nós agora vamos receber o passe magnético espiritual ofertado pelos emissários do Cristo que se encontram conosco. Então, com muita fé, com muita confiança, nós vamos abrindo os nossos corações e antes de darmos início à nossa prece final, um abraço também para Mariana Fosati. Mariana, depois me envie uma mensagem, como que você está? Gostaria de ter notícias suas. Agora somos quase vizinhas. Então, me mande mensagens, Mariana. Mas então, amigos, antes de iniciarmos a nossa prece final, nós vamos aproveitar para lembrar vocês, dar alguns recadinhos rápidos. Primeiro, amanhã, terça-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos o nosso estudo do Evangelho, que é uma preparação também para a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Então, toda terça-feira, e nós gostamos de frisar, porque outros podem nos assistir pela primeira vez, saberem qual é o objetivo. O estudo do Evangelho tem 3 objetivos: compreendermos a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, prepararmos os trabalhadores da nossa casa e os que serão assistidos na reunião de vibração. Então, amanhã, a nossa reunião de vibração. Mas toda terça-feira, a nossa reunião de o estudo do Evangelho, toda terça, e a reunião de vibração também toda terça, não é ao vivo a reunião de vibração, é à distância. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de vibração, encaminhe para o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, que nós passaremos o novo número ao final, e lembrando também agora os nossos canais, nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós convidamos vocês, mesmo vocês que estão aqui agora, amanhã entrem lá, coloque um comentário, compartilhe, isso vai auxiliando a que o canal vá crescendo e que atinjam outras pessoas e atinjam outros corações, com mensagens de fé, de esperança, de cura. Nosso canal tem mais de 1000 vídeos postados, todos separados em playlist, cursos, palestras, estudos, então de fácil localização. Então, estão todos convidados. Agora nós vamos fazer a nossa prece. Eu vou tomar um pouquinho de água, convidando aqueles que nesse momento estão conosco, sentindo uma necessidade maior, abram seus corações, com muita fé, com muita confiança. Mas os que sentem que têm condições de doar, vamos agora fazer uma grande rede de doação, deixarmos os nossos corações se expandindo, com vibrações de muito amor e muita paz. Os benfeitores amigos, se utilizando de nós, do nosso magnetismo, das nossas vibrações, vão auxiliar a outros nesse momento. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças,
necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, dai-nos a força, a coragem, a fé, a perseverança, para que possamos buscar sempre a Ti, que possamos abrir os nossos corações à luz do entendimento da verdade. Vós que nos disseste, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste momento, nos unimos às equipes espirituais que fazem parte da nossa casa espírita e vamos visualizando o nosso planeta Terra se iluminando, as sombras se dissipam, o mal se afasta, a paz se manifesta, o amor está presente em todos os lares. O amor se manifesta em todos os recantos do nosso planeta, pacificando, acalmando. E nós desejamos, Senhor, sermos os pacificadores, aqueles que aonde chegarmos, somos o que transforma, auxiliando na paz, no sentimento de fraternidade, de tolerância, de perdão. Juntos, convidando os governadores espirituais de todas as nações, nós vamos envolvendo o nosso orbe, percorrendo os lares, os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Mas com a permissão de Deus, nós também vamos levando a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. Quando o espírito está saudável, o corpo não mais adoece. Vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E os emissários divinos, se utilizando de nós, vão criando essa grande rede de energia, de amor e de cura. Confiemos. E enquanto os benfeitores amigos vão acolhendo aos pedidos, nós vamos agora dirigir os nossos pensamentos aos nossos lares, rogando a cada emissário que possa agora vasculhar as nossas mentes para oferecer o que for de melhor a cada um que nos venha ao pensamento.
E agradecendo aos benfeitores amigos por tudo que foi oferecido a cada um que nos veio ao pensamento, nós vamos agora receber o passe magnético espiritual, essa energia de cura, de proteção, de paz, de amor. Vamos abrindo os nossos corações, sentindo a presença do Cristo através de seus emissários. Uma energia de amor percorre todo o nosso ser, célula a célula, molécula a molécula. Essa energia vai se expandindo através do corpo perispiritual e do corpo físico. E a cura se manifesta, a cura do corpo, a cura da alma. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, rogando a Jesus que nos abençoe nesse último mês e no início de um próximo mês, a partir de amanhã. Que esse próximo mês que se inicia possa ser de paz, de saúde, de abundância, de tranquilidade, de muita fraternidade, de muita união. Rogando a cada emissário divino que possa estar sempre conosco, nos auxiliando na nossa caminhada, agradecendo por tudo e rogando que possamos nos reunir novamente na próxima semana. Nós vamos encerrando este encontro espiritual, pedindo a Jesus que a sua paz possa estar sempre junto a nós, convidando a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.
Queridos amigos, boa noite, Vera Lúcia. Depois de tudo que recebemos, vamos nos despedindo. Até amanhã, com as bênçãos de Deus. Anotem o número do novo WhatsApp do nosso Centro Espírita, para quem desejar algum atendimento fraterno, alguma orientação, ou encaminhar algum nome para a reunião de vibração. A nossa querida Sueli disse assim: aqui em casa não consumimos carne desde 1981. Nossa, Sueli, olha, 81 já tem mais de 40 anos, né? Minha filha nasceu em 79, 81, 40 e... mais de 40 e... estou ruim de fazer conta, hein? 42 anos, é isso? Acho que é 42 anos. É 42 anos. Ah, olha, meus filhos nunca comeram. Ah, tem 42 anos, olha só. Que maravilha, né, Sueli? Já é um processo, não que a gente vá dizer o que é o certo ou o que é o errado, mas tempo virá que toda a humanidade vai perceber que não há mais necessidade do consumo do alimento animal, porque nós temos, graças a Deus, o nosso planeta é abençoado, e principalmente o Brasil, o que tem de opção de alimentação, que a pessoa não precisa do consumo animal, é muito grande. Mas vamos encerrando, passando o novo número do nosso WhatsApp, aqui do nosso Centro Espírita. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular é 99-456-4473. DDD 19 e o celular 99-456-4473. Facilzinho de gravar. Mas a Eudócia Reis, diretamente lá de Boston, acredito que ela esteja em Boston, lá nos Estados Unidos, está dizendo o seguinte: o Arnaldo também, desde 77. Nossa, Arnaldo, 77 já tem 46 anos, né? Salvo engano. E a Eudócia, influenciada pelo Arnaldo, logicamente, desde 85. Nossa, Eudócia, quanto tempo! E aí a Sueli dizendo que a família do Arnaldo também não come carne. E o Arnaldo dizendo assim: estou de olho naquela vaquinha da Índia. Ai, gente, um beijo grande, saúde e paz para todos vocês. Até amanhã, terça-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, o nosso estudo do Evangelho. Saúde e paz a todos. Foi muito bom estarmos juntos.